O Flamengo vive uma virada de chave. O técnico Tite foi embora, o técnico Felipe Luiz assumiu na segunda-feira, já jogou 2 partidas importantes, uma pela Copa do Brasil, outra pelo Campeonato Brasileiro, venceu as 2, é um time que está protagonizando os jogos, subindo pressão, deixando os adversários desconfortáveis e a torcida está empolgada. Para além desse bom desempenho que está deixando o torcedor animado, tem uma outra situação que dá um alívio assim, para muita gente, para a torcida, para nós aqui que falamos sobre o jogo, especialmente para quem fala de tática, como é o meu caso. O Flamengo tem agora um treinador que vai para as entrevistas e responde às perguntas e fala sobre o jogo sem ficar dando volta, sem ficar escorregando. No vídeo de hoje eu vou reagir aqui à entrevista coletiva do Felipe e vou abordar alguns pontos que eu acho muito importantes do que ele trouxe, porque, de fato, ele está trazendo muito conteúdo sobre o jogo, sobre as ideias dele e sobre como esse Flamengo está se comportando taticamente. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, deixaram já o like no vídeo? Não esquece de deixar o like no vídeo agora. Se deixar lá para o final, você vai se esquecer. Então, deixa aí agora. Se inscreve no canal também. Alcançamos a marca de 17 mil inscritos. Agora é rumo aos 18, rumo aos 19, para chegar nos 20 antes do final do ano. Então, conto com vocês. Vai compartilhando aí o canal com os amigos, com as amigas, nos grupos de WhatsApp. E fala para a galera se inscrever, pede para a mãe se inscrever, para o pai, para o irmão, para a irmã, para a cunhada, para o namorado, para a namorada, sei lá. Vai espalhando essa mensagem para a gente poder crescer o canal Falando de Tática, para a gente falar de futebol de uma forma um pouquinho mais responsável aqui, de uma forma um pouco mais aprofundada, né? Vamos criar essa cultura de falar de tática um pouquinho mais no Brasil. A gente acaba falando muito sobre arbitragem, sobre o que acontece fora de campo, não sei o quê, e o que interessa mesmo é tática, falar sobre o jogo. Então, vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre essa entrevista do Felipe Luiz. Antes, eu quero deixar um recado muito importante para vocês, dizer que a LiveFoot está trazendo de volta aquela promoção maluca. O patrão ficou maluco. O Rafa Scout e o Vicente estão trazendo uma promoção absurda. É o curso Explorando o Jogo que voltou aos R$ 97. Estava R$ 149, voltou a 97. E a promoção, obviamente, é por tempo limitado. O curso Explorando o Jogo é uma introdução à análise de desempenho. Então, você vai adquirir esse curso, vai se matricular e vai conhecer como é que você vai fazer para analisar jogos, partidas de futebol, jogadores, times. Você vai entender um pouquinho mais como é que é esse universo da análise de desempenho. E aí, quem sabe você vai querer aprender mais, vai adquirir outros cursos da LabFoot, porque a LabFoot tem ótimos cursos, ou então você vai falar, não, para mim tá bom. Eu, como um admirador do futebol, é um lazer, eu já sei um pouco mais sobre futebol, já tá bom para mim, e tá bom também. Esse curso Explorando o Jogo pode ser para você que só quer entender um pouquinho mais sobre o jogo, ou pode ser uma porta de entrada para você que pensa, de repente, em trabalhar com futebol. Não perde essa oportunidade. É por tempo limitado, está R$ 97, dá para parcelar. O link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Adquira o seu curso agora, se Explorando o Jogo, matricule-se já e depois vem me contar, porque eu tenho certeza que vai falar, Rafa, pô, me matriculei, adorei, foi muito legal. Então, matricule-se e depois vem me contar aqui no chat, nos comentários dos vídeos, no chat das lives, nos comentários dos vídeos. Fechou? Vamos então para o react da entrevista do Felipe Luiz. Vamos falar de tática. Queria que você comentasse a importância de vencer de forma segura, com a marcação também, né, bem compactada, intensa e sem sofrer gols. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. O que eu acho disso aqui é o seguinte, ele já falou, a segunda vez que ele fala sobre correr risco, né? O time está subindo o bloco e, para além de subir o bloco, né? O time do Tite subia o bloco a partir do tiro de meta do adversário, basicamente. O time do Felipe também sobe o bloco com a bola rolando. Então, quando o time adversário consegue trocar passes,
consegue progredir um pouquinho mais, ele baixa o bloco, estrutura o 4-4-2, o bloco médio, e você pode perceber que o time, aos poucos, vai andando para frente, vai de novo encaixando o bloco alto. Sempre bloco alto, sempre andando para frente. E isso casa muito com a característica do elenco. Esses caras, eles preferem andar para frente. É um time que se sente mais confortável andando para frente do que andando para trás. Gerson, Arrascaeta, Gabigol, o próprio Bruno Henrique, o próprio Wesley, que também antecipa muito, até o Léo Ortiz, que é um cara que gosta de andar para frente e não para trás. Então, ele também está moldando a equipe de acordo com a característica dos jogadores. Para além de uma coisa que ele acredita que seja importante, que é subir o bloco, está casando com a característica dos jogadores. Isso é muito importante. Ele falou da ausência do Everton Ribeiro, eu pontuei isso bastante na live pré-jogo e também pontuei isso bastante na live pós-jogo. Importante ele falar, porque de fato é um pilar da construção do Bahia, então o Bahia realmente ficou mais enfraquecido e o trabalho do Flamengo foi aí, entre aspas, facilitado sim, por conta da ausência do Bachola. O Bachola é craque, né? A gente lembra o quanto ele era importante na série de bola do Flamengo em 2022, baixava para gerar jogo, gira e dribla e sempre acha uma solução incrível, impressionante, porque ele é craque. E o Bahia sem ele, obviamente, que fica muito mais fraco. Vamos para a próxima pergunta. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo. Né? Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram, né, respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas, em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Tem várias diferenças, né? Que, primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Desculpa, eu só não entendi o contexto da pergunta. Beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. De fato, o Felipe não entendeu, e o Mauro Santana, que fez essa pergunta, né? Mauro Santana, do canal do Mauro Santana, ele estava certo, né? Eram jogos diferentes, né? Por tudo que ele explicou. O Flamengo jogando em casa no Maracanã, um jogo de mata-mata, dessa vez um jogo fora de casa contra uma equipe que constrói muito bem. O Corinthians não constrói tão bem, o Corinthians tem dificuldade. E o Corinthians sustenta a sua saída de forma diferente. Usa 4 jogadores e mais um pivô, ou até 4 mais 2, e mesmo assim não consegue sair com muita facilidade. O goleiro tem dificuldade com os pés, o Marcos Felipe já é melhor com o pé do que o Hugo Souza. O Bahia usa uma saída de 3 e mais o goleiro muitas vezes, é diferente a construção, ele vai até falar sobre isso aí, a forma como o time estrutura, e o Bahia sai jogando melhor do que o Corinthians, então isso também tem uma diferença. Ele vai falar sobre o 4-4-2 losango aí, quando ele falar, eu comento. Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas, né? O Corinthians jogou no losango o primeiro tempo, 4-4-2 losango, e o Bahia também joga no 4-4-2 losango, porém com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Arias, o lateral direito, mais como ala, né? Então, tem essa diferença, como eu tinha falado, né? Estrutura diferente de série de bola do Bahia em relação ao Corinthians. O 4-4-2 losango do Bahia é diferente do 4-4-2 losango do Corinthians. O Corinthians defendia num 4-3-2-1, defendia praticamente com 7, porque o Flamengo usava as costas do Garro. A gente falou bastante sobre isso aqui na entrevista, na live pós-jogo, né? A facilidade que o Flamengo teve. O Bahia sobe o bloco, obviamente, com 10, mas sobe no 4-3-3 e que libera muitos corredores. Então o Flamengo tinha uma outra forma de progredir em primeira fase de construção, mas depois, quando o time começava a avançar, o Bahia tinha o 4-5-1, então defende com 9. Então é uma outra forma de você progredir. O Flamengo conseguiu manipular e gerar espaço no corredor e também construir por dentro. Então o Flamengo foi muito eficiente, o Felipe foi perfeito, como eu já falei aqui também na live pós-jogo. Mas, de fato, são times que defendem com estruturas diferentes, com dinâmicas diferentes. É bem diferente, embora a plataforma de 4-4-2 losango seja a mesma, né? Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto. Mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia nos movimentos de pressão. E eu estou muito feliz por isso. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e
chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos, que eu assumo. Aqui tem um ponto que eu até esqueci de falar na live pós-jogo. O Arrascaeta não encaixou tão bem quanto deveria no Caio Alexandre. Talvez quando ele fala sobre microajustes tenha a ver com isso. O Arrascaeta precisa estar mais ligado nesse encaixe no volante. Normalmente, quem vai encaixar no volante, no 5, no primeiro volante do adversário, vai ser o Arrasca. O Arrasca tem que estar ligado nisso. Ele vai ter um papel importante. Em geral, o 10 encaixa no 5 adversário. Então, o 10 do Flamengo, não na camisa, mas na função, vai ter que encaixar no 5 adversário. E muitas vezes esse 5 vai ser um cara muito capaz de se movimentar, de girar e jogar. Então, o Arrasca vai ter um papel importante nesse bloco alto. E acho que o Felipe vai ter que trabalhar isso com ele direitinho. Sobre o que ele está falando sobre movimentos sincronizados, né? Muito importante. Me chamou também muita atenção a forma como o time está subindo sincronizadamente esse bloco alto. Espera o momento certo de fazer, os gatilhos estão bem ajustados, passe para trás, passe no determinado jogador, ou passe para o lado. No jogo contra o Bahia tinha muito passe no Juba, né? O Juba é um bom passador, então quando a bola vinha nele, o Gerson saltava nele. Então os gatilhos estão funcionando e aí tem muito a ver com treino de vídeo. O Felipe vai falar mais sobre treino de vídeo, eu também quero falar sobre isso com vocês, que eu acho importante. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha que voltará ano que vem. Então, assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo, e hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, e a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais, e é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com lugar de titular no contrato. Importante ele falar sobre essa questão do Ayrton, de ter jogado bem, porque ele deu um papel importante para o Ayrton, né? O BH jogava mais aberto e o Ayrton ultrapassava por dentro, tinha um papel de ultrapassar por dentro para receber essa bola do BH e cruzar. Então, tinha um papel importante também quando o Wesley chegava pelo outro lado, para ele poder entrar na área. O lateral direito ultrapassando, gerando movimento de ultrapassagem por um lado, e o lateral esquerdo entrando na área, pisando na área para poder finalizar a jogada como aconteceu. Então, o Felipe está pedindo para isso acontecer, eles estão cumprindo e está dando certo. Mesma coisa com o Alexandre. Subiu, ultrapassou, finalizou bem no gol lá contra o Corinthians. Então, ele está pedindo e os jogadores estão atendendo. Isso é muito importante, né? Boa noite, Felipe. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. É muito bom te ver como treinador do Flamengo. Obrigado. Você vai ter agora um período pela frente de data FIFA. Claro que perde muitos jogadores. Por um lado é bom, por outro é ruim. Mas você vai poder trabalhar com o elenco por um tempo maior sem jogos. Como você vai explorar para dar ainda mais a sua cara para essa equipe? E já também nisso, dando a sua cara, como você está olhando para esse campeonato brasileiro? Você vê um Flamengo que ainda pode chegar no título, dá para buscar essa conquista? Para você é mais difícil o Flamengo fazer uma campanha quase que perfeita até o fim, ou os adversários vacilarem? Porque além do Flamengo fazer o seu dever, tem que contar com alguns tropeços dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. E então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Nenhum jogo a mais do que o Fluminense. E sobre a data FIFA, é importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga e se dedicando muito e viajando e dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. E esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante como um treino. E depois nós vamos ter tempo para poder aí ter praticamente 10 dias de treino para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos, porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos, não. Esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero,
treinar, porque só em vídeo, o vídeo é um treino, mas só em vídeo não é suficiente, e com esses ajustes no treino espero ver a evolução da equipe. Algumas coisas muito importantes, né? Esvaziar a mente, esvaziar a cabeça é importante para qualquer profissional. Para mim, para você que está me assistindo, para o jogador de futebol também. Precisa respirar um pouquinho, pensar em outra coisa, estar com a família, estar vendo uma série, estar jogando videogame, estar indo, no cinema, não sei, qualquer coisa. Sair para jantar, ele precisa respirar um pouquinho, ter um lazer, esvaziar a cabeça, como o Felipe falou. Muito importante. O jogador de futebol não é máquina. O jogador de futebol é ser humano, igualzinho eu aqui que estou falando com você, igual você que está me assistindo aí. Então, isso é importante. Muito tempo sem folga, precisa descansar mesmo. Sobre a questão dele pensar jogo a jogo, acho que tem que ser assim mesmo, concordo muito com essa visão do Felipe de pensar jogo a jogo, é a forma como ele entende e eu acho que tem que ser por aí. Mas ele já falou, né? Eu acredito que se fizer um final de ano excepcional, dá para pensar em algo grande e esse time tem muita fome de ganhar, isso também é muito legal, muito importante. E sobre a data FIFA, o trabalho que ele vai fazer e tudo mais, e como é que ele vai tentar usar esse tempo em prol de fazer esses ajustes finos que ele falou que tem que fazer, esses microajustes que ele falou que tem que fazer. Embora ele não tenha vários jogadores, ele vai tentando trabalhar com o que ele tem, melhorar ali no dia a dia, ele vai ter mais convívio com o Alcaraz, com o Plata, para entender melhor os jogadores que não conviveram com ele, que não estavam com ele no vestiário no ano passado, como ele falou agora que ele conhece todo mundo, nem todos, né? O Ortiz, por exemplo, é um cara que não estava com ele, vai ter mais convívio com essa turma aí agora para poder seguir o trabalho. Felipe, boa noite, Jean Oliveira. 2 jogos, 2 vitórias e uma mudança visível na postura do time jogar. Você acha que mesmo com pouco tempo, né, de treinamento, o elenco absorveu o seu estilo de jogo ou falta muita coisa ainda? Não, assim, tentei passar bastante conteúdo nos vídeos, né, e como eu falei, esse time está bem treinado, é um time que já tem um certo lastro aí em algumas facetas que eu também penso igual. Então, os ajustes que eu fiz durante o vídeo, eles assimilaram muito bem, e o que eu mais gosto desse grupo é que é um grupo inquieto, um grupo que pergunta, que não entra no campo com dúvidas. Então, cada vez que alguma coisa não fica clara, eles são os primeiros a perguntar. E se alguma coisa não está saindo bem no campo, eles olham para o treinador e perguntam o que fazer. Então, isso, para mim, é fundamental, porque eles estão seguindo a minha ideia, eles não estão fazendo a ideia que eles têm, cada um por separado. Então, eu falo, com a qualidade que tem esse elenco, acabamos de falar de Alexandre Ayrton Lucas, com a qualidade que tem esse elenco aqui, com certeza eu tenho ainda coisas a tentar fazer com que eles evoluam, mas a tendência é que tomara que vá para cima. Eu acredito muito no treino com vídeo, acredito muito no treino por vídeo, porque eu já trabalhei como consultor individual, consultor tático individual de atletas de base, atletas jovens. E aí, quando o atleta mostra interesse, isso faz total diferença. Você faz uma sessão, que a gente chama, uma chamada de vídeo, e mostra para o jogador o que ele pode fazer de melhor, o que ele pode mudar no jogo dele, como é que ele pode jogar melhor, através das próprias ações dele, e também mostra algumas vulnerabilidades do adversário para tentar mostrar onde é que ele pode ter uma vantagem. Então, se eu estou fazendo uma sessão de consultoria com um atleta que é um ponta esquerda, eu vou mostrar para ele alguma vulnerabilidade que aquele lateral direito tem. É um confronto direto ali. O Felipe olha muito para essa coisa da escala individual do jogo, como melhorar cada jogador. Acho isso muito importante. Eu acredito muito no treino em vídeo. Se não está dando para treinar no campo, porque tem um jogo a cada 3 dias, leva para o vídeo e aí trabalha isso. Se tiver dúvida, pergunta, ajusta, ajeita. E outra coisa que é importante que ele falou aqui também, né? Não pegou terra arrasada, o time tinha algumas coisas interessantes até de acordo com o que ele pensa. O Tite também não é essa draga toda. O Tite cometeu muitos erros, mas o time teve bons momentos, tinha algumas ideias ali que funcionavam. Então, não é também essa terra arrasada toda. Felipe, você falou que iria trabalhar para recuperar o Gabriel, para fazer voltar ele a ter uma boa fase. Hoje, esse ano, foi o 2º jogo consecutivo que ele entrou como titular e o jogo de número 300 com a camisa do Flamengo. Queria saber, assim, as conversas que você teve, como está esse trabalho nessa primeira semana aí de tentar recuperar a boa fase dele. Como eu falei na outra entrevista, eu conheço o Gabriel muito bem. Também sei dos pontos positivos que ele tem e também sei das fraquezas que ele possui. E o meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho. Vou pausar essa aqui, porque eu tinha esquecido de falar sobre isso na pergunta ali que ele falou do Ayrton Lucas, e agora ele está falando a mesma coisa sobre o Gabriel. Acho que é importante também falar sobre isso. Fraquezas dos jogadores, né? O Felipe fala com naturalidade de fraquezas dos jogadores. Gente, o jogador tem fraquezas, isso é normal. Nenhum jogador é perfeito.
Então, o Ayrton Lucas tem algumas dificuldades em certas situações, a gente já conversou até sobre isso aqui no canal, as dificuldades que o Ayrton tem. Então, o Gabi tem algumas dificuldades no jogo dele também, isso é normal. O jogador precisa entender que ele tem fraquezas e querer mudar. Acabei de falar aqui sobre a consultoria tática, que eu já prestei para alguns atletas. O atleta tem que ter essa maturidade de entender, cara, eu não sou bom nisso aqui eu não faço também, eu vou melhorar nisso aqui, porque isso faz parte do jogo. Isso é a coisa mais normal do mundo. O atleta apresentar bom desempenho em certos contextos e nem tanto em outros. Isso é normal, a gente precisa normalizar isso, porque faz parte do jogo. Durante os treinos, para ele e para todos, então toda a informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas, tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores, tem fases melhores e piores, vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. O Gabriel, a hora que eu conheço ele, que a bola começar a entrar, que ele se desenvolver mais, que agora vamos ter tempo para treinar ele, e aí eu acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido, é muito, eu sempre falava para os jogadores da base, no futebol a confiança é muito difícil de você conseguir estar com confiança, mas é muito rápido para perdê-la. Então ele está nesse processo agora de recuperar a confiança, de ter aquela força para fazer gol, e a hora que ele entrar, eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele, e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final, e eu vou, como eu falei, fazer de tudo para que ele, e o Carlinhos, e o Bruno, e todos, o Plata que pode jogar aí, todos eles possam crescer junto com a equipe. Okay? É interessante também essa resposta da confiança, que ele fala sobre a questão da confiança, né? A gente precisa lembrar que o futebol é feito por seres humanos. O jogador, às vezes, está jogando no Flamengo, é muita pressão. Erra uma, erra duas, erra três, perde a confiança. Ele para de querer arriscar. Ah, mas não pode, Rafa, tem que arriscar, tem que ter a confiança. Mas, às vezes, o jogador fica reticente. Ele sabe que a torcida vai pressionar. Às vezes, até no próprio Maracanã. É até um problema maior, às vezes, jogar no Maracanã, porque o jogador erra uma, duas, três, já sente aquele clima de animosidade da torcida ali e fica com medo. Então, isso que o Felipe falou é muito sério, muito importante. Isso é um tema de debate entre analistas de desempenho, a gente conversa com as pessoas, a gente fala com as pessoas do mundo do futebol, e de fato isso que o Felipe falou é muito verdade. Assim. Para você conquistar a confiança demanda um tempo até você conseguir estar bem confiante e de repente não custa nada para você do nada assim, perder a confiança, aí você tem que retomar. Então, esporte de alto desempenho tem muito a ver com o mental, com a confiança, e os jogadores do Flamengo estão retomando essa confiança. Isso é muito importante, tomara que eles possam crescer cada vez mais, estar cada vez mais confiantes para, de fato, executarem as ações mais difíceis. O time está pecando muito em último terço, no último passe, não só na finalização, também pecou um pouco em finalização contra o Corinthians, contra o Bahia, menos em finalização, mais em último passe, na última jogada. Então precisa aprimorar isso, trabalhar no dia a dia, e o Felipe sempre dando apoio, dando força para os atletas para que eles possam estar mais confiantes. Agora, uma coisa que preciso dizer também, se joga mais uma mal, joga mais duas mal, o Felipe tem que começar a pensar no plano B, né? Ontem o Plata já entrou, já jogou um pouquinho mais, jogou 15 minutos, se eu não estou enganado, ou até um pouquinho mais. Ele tem que começar a pensar no plano B. Vai ser o Plata, vai ser o Alcaraz de falso 9, vai ser o Arrascaeta de falso 9. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso aqui no canal durante a semana, essa data FIFA, mas assim, ele tem que pensar no plano B. Ele não pode ficar só pensando que vai dar certo com o Gabriel, porque pode ser que não dê. Isso é muito importante também. O papel do técnico é também pensar no plano B. O torcedor tem todo o direito de se animar e ficar empolgado. É claro, o time jogou 2 boas partidas, não sofreu gol, ganhou 2 jogos, pressionou muitos adversários. O torcedor tem todo o direito de se empolgar. O que não pode acontecer é achar que agora o Flamengo é uma máquina de moer os adversários e que vai ser sempre assim, e que o Felipe é o cara, é o mago. Vamos devagar, vamos com calma. Muita expectativa, né? Pode gerar, inclusive, uma frustração muito grande na hora que as coisas não funcionaram tão bem assim. Então, devagar. Para além do bom rendimento do time, para além de um técnico que parece estar conseguindo potencializar os jogadores individualmente, que parece estar conseguindo gerar boas dinâmicas coletivas, o Flamengo tem agora um treinador que dá boas entrevistas e que dá recados para a sua torcida, explica o que ele quer, que conversa com a sua torcida através da coletiva. Que bom que o Felipe entende muito melhor do que o Tite o que é ser Flamengo, o que é a torcida do Flamengo, e respeita a torcida, respeita os jornalistas, chega ali, responde as perguntas, fala sobre tática com muita tranquilidade, com muita clareza, e isso é ótimo. A gente vai poder aqui repercutir mais essas entrevistas do Felipe, falar mais sobre isso nas lives, nos vídeos.
porque agora o Flamengo tem um treinador que fala sobre tática. E é claro que eu gosto de quem fala sobre tática. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o like, até o próximo vídeo e eu fui!